Deus pelo privilégio de podermos estar aqui juntos para servir ao nosso amado Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Enquanto os irmãos estão procurando, gostaria de dizer que temos mais um número do jornal, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer. É bastante trabalhoso, né? Além de escrever, tem que imprimir, são 1.400 números, né, que a gente faz. E eu tinha vontade de terminar até na sexta-feira e Deus permitiu, graças a Deus, né? Agora já foi para o correio, nós temos que orar para que as mensagens alcancem os corações e glorifiquem o nome do Senhor, né? Vamos então proceder à leitura. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Nós iniciamos já no estudo nesse capítulo e começamos na quinta-feira olhando para o verso 1 e aprendemos algumas lições ligadas com este versículo. Nós vamos dar continuidade e vamos relembrar então alguns dos tópicos que nós mencionamos. Nós observamos que logo após o Senhor ser batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós pensamos por que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Nós observamos que, de fato, a tentação do Senhor Jesus Cristo fora exatamente para mostrar a nós que nós podemos vencer Satanás como homens que somos. Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo foi ao deserto como homem. Às vezes você pode dizer, bem, ele era o Deus, ele podia vencer facilmente Satanás e tudo, mas não foi assim. Ele foi como homem, e foi como homem que ele foi tentado. E nós observamos então isso quando nós lemos que ele foi levado pelo Espírito. Então o Senhor Jesus Cristo podia, como Deus, simplesmente se transportar para o deserto e cumprir essa parte da sua vida. Mas ele não fez isso, porque isso é uma obra de Deus. E ele estava agindo como homem. Ele foi então levado, foi guiado pelo Espírito para o deserto. Ele foi tentado de fato como homem. Vamos lembrar isso na sequência dos nossos estudos aqui.
E nós temos então observado que, como homem, ele foi guiado pelo Espírito. Ele deixou-nos então um exemplo de sermos guiados pelo Espírito Santo em toda a nossa vida espiritual. Nós devemos então pensar nisso, não é? Nós devemos estar sempre cheios do Espírito, deixando o Espírito tomar conta de todo o nosso ser, nos guiar, nos orientar, nos conduzir em nossa vida espiritual. Ele deixa-nos o exemplo. Agora, eu gostaria que nós observássemos então o detalhe que nós mencionamos. E o Senhor Jesus Cristo é conhecido em 1 Coríntios capítulo 15 como o último Adão. Se quiser achar, olhar, pode ir para 1 Coríntios 15. Quando Paulo está falando a respeito do nosso corpo ser semeado, ser ressuscitado, é que ele faz menção a esse fato. No verso, a partir do verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora observe, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Por que primeiro Adão e por que último Adão? Continue a leitura. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O primeiro Adão é o Adão que conhecemos lá no início da criação. Nós lemos que o primeiro Adão foi derrotado por Satanás no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias. E Adão e Eva foram criados e Deus mesmo criou aquele jardim tão bonito e colocou eles ali para cultivar e cuidar daquele jardim. Então eles estavam vivendo num paraíso e foi justamente nessa vida tranquila, cheia de paz, quando Deus visitava também todos os dias Adão e Eva. Foi nestas circunstâncias tão gostosas que Satanás penetrou ali e Satanás derrotou o primeiro Adão. Não é verdade? Porque o primeiro Adão se entregou ao pecado voluntariamente. Pedro disse que Eva foi enganada, mas Adão não foi. Então, Adão não foi enganado pelo diabo. Ele sabia que ele estava fazendo algo contrário à vontade de Deus. E isso foi horrível na vida de Adão. Um pecado consciente. Um pecado que trouxe a toda a raça humana essa miséria que nós vivemos até nos nossos dias de hoje. Então, é muito interessante, porque quem realmente ouviu a árvore, quem pegou a fruta, quem comeu primeiro, foi a mulher. Foi a mulher. Mas a Bíblia não fala por uma mulher entrou o pecado no mundo pelo pecado à morte. A Bíblia fala por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado à morte. Porque Eva foi enganada. Ela foi iludida. Mas Adão não foi. Então isso é interessante, não é, irmãos? Isso é interessante. O primeiro homem voluntariamente pecou, voluntariamente se entregou ao pecado e ele foi punido por Deus por causa disso, e toda a raça humana também está sofrendo até hoje por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então a gente pensa no que Paulo escreve aqui.
E ele fala que o primeiro homem, o primeiro Adão, é alma vivente. O primeiro Adão é terreno. O último Adão é espírito vivificante. O último Adão é celestial. Então ele vai fazendo a comparação do primeiro e do último.